Então, eu sempre tive um sistema imunológico baixo, eu sempre fui uma criança meio doente, tomava bastante antibióticos, ficava internada. Me lembro que até mais ou menos os 15 anos eu ficava internada frequentemente. Eu também tinha hipoglicemia. Para quem não sabe, uma pessoa quando tem uma crise hipoglicêmica pode chegar ao ponto de desmaiar. Eu nunca cheguei ao ponto de desmaiar completamente. Eu escurecia as vistas, então eu não via nada, eu ficava sem ver. Eu ouvia as pessoas falando comigo, mas eu não ouvia. Aí me dava uma fraqueza, um amarelão, uma suadeira, às vezes até me dava diarreia. E eu convivi com isso minha vida inteira, achando que isso era normal. Talvez por isso eu sempre gostei de me alimentar bem, sempre gostei de cuidar da minha alimentação, da minha saúde. Então eu fiz faculdade de educação física no Brasil, eu fiz vários cursos, aprendendo mais e mais a me alimentar bem. Mas a verdade é que eu, desde 15 anos de idade, sempre tive uma questão que eu nunca fui, vamos dizer, obesa, mas eu nunca fui feliz com o peso na balança. Eu me lembro, quando eu tinha 15 anos de idade, eu pesar em todas as balanças, voltando da escola. E sempre que eu pesava, nunca estava o número que eu queria. Então, eu me sentia presa a essa necessidade de pesar, a necessidade de sempre procurar dietas diferentes para poder me adequar ao peso que eu, na minha inteligência, na minha maturidade de 15 anos de idade, achava que era o ideal. Logicamente, hoje eu sei que não era eu somente, mas a questão de que todo um marketing, né, toda uma campanha para que as meninas, as adolescentes, se sintam com a necessidade de sempre estar em dieta, sempre estar procurando algo, uma alimentação diferente, para poder se adequar ao modelo que a sociedade acha que é necessário. Então esse era o meu contexto. E morando aqui eu engordei um pouquinho mais, porque eu não sei se você teve a oportunidade de vir aqui, as porções aqui são enormes, e eu aprendi que eu não podia jogar comida fora, então eu engordei um pouco mais. Mas estou vivendo a minha vida desse mesmo jeito, nessa pressão de trabalhar, fazer atividade física todo o tempo para poder conseguir manter um peso ali, era isso. E eu achava que estava tudo normal. Aí em 2012, então quase uma década atrás, eu tinha acabado de terminar com meu namorado. E o que a mulher faz quando ela terminou com o namorado? Aí que ela quer ficar linda e gostosa, não é, gente? Vamos ser sinceros. Então, nessa necessidade de ficar mais em forma ainda, eu procurei outras dietas que eu poderia fazer para emagrecer. Aí eu ganhei um livro. O primeiro livro que o Whole30 lançou se chama Tudo Começa com a Comida. E é um livro que te dá muito dos porquês, das regras, do porquê que o Whole30 é do jeito que é. E eu amo saber das regras, eu amo saber o porquê das coisas. Então eu devorei aquele livro, eu falei, gente, é isso que eu estava procurando, preciso desse livro, preciso desse conhecimento, dessa experiência. E fiz meu primeiro Whole30 em 2019. E olha só, eu consegui eliminar todo o peso que eu gostaria naquela época, então eu tenho que ser bem honesta que, embora hoje eu tenha uma consciência bem maior de que o Whole30 não é para eliminação de peso, a razão pela qual eu fiz a primeira vez foi a eliminação de peso. E eu não somente cheguei ao peso que eu queria, mas muita coisa mudou pra mim. Primeiramente, as pessoas quando fazem o Whole30, elas sentem uma energia diferente, porque você tá realmente reconstruindo o seu corpo de dentro pra fora. Então eu me senti muito mais confiante em mim mesma. E lembra aquele namorado que nós tínhamos acabado de terminar? Nós voltamos e hoje ela é meu marido. Então, mulherada que quer casar, faz o Whole30. Ó, logicamente que é uma brincadeira, mas realmente mudou, eu me senti mais atraente. Eu fiz o meu primeiro Whole30, fiz outro ciclo, a minha hipoglicemia literalmente desapareceu, eu fiquei surpresa, eu nem imaginava que era possível, porque além de às vezes ter a crise hipoglicêmica,
eu ficava super chata quando eu tava com fome. Sabe aquela pessoa super chata? Era eu. A gente até fala aqui nos Estados Unidos que eu ficava muito angered, que é a mistura de hungry com fome e angered, que é raiva. Então, eu sempre ficava assim. Então, assim, gente, pessoal que me conheceu antes, desculpa aí, mas era além do meu controle. Eu não conseguia passar um determinado período de tempo sem comer. Então, eu sempre tinha que estar consumindo, porque o meu nível de glicose abaixava muito e meu bem-estar abaixava com isso. Então, lidei com isso a vida inteira. Completei o Whole30, comecei a descobrir o que realmente é a liberdade alimentar. Então, eu não somente não me pesava mais todos os dias, aliás, eu me pesava a cada 6 meses, a cada ano, quando eu olhava e pensava, deixa eu ver aqui como é que tá o meu corpo. Então, eu me livrei disso. E mais, eu não tinha mais culpa na hora de comer. Então, foi excelente para as minhas viagens. Eu viajei muito, vários países do mundo, comi comidas diferentes, sem culpa nenhuma, completamente livre, sabendo que é parte da vida você desfrutar de outros alimentos e tá tudo bem, o seu corpo consegue lidar com isso. Então foi tudo bem até mais ou menos setembro de 2017, quando meu relógio biológico começou a bater forte que eu queria ser mãe. Gente, até só de pensar nesse período da minha vida, eu já fico até emocionada, porque eu quero falar isso aqui com muito, muito respeito para todas as famílias, todas as mulheres que tentam engravidar e não conseguem. Porque pra mim foi muito difícil. Todo mês eu recebia, né, quando vinha a minha menstruação e eu via que eu não estava grávida, era assim, um significado de fracasso. Eu falei, como alguém que sempre se preocupou com alimentação, com saúde, não consegue engravidar? Um ano tentando engravidar e cada mês um sofrimento. Eu falava, gente, não é possível. Aí as questões emocionais que eu já tenho dificuldade com ansiedade, depressão, foi muito, assim, piorou muito. Eu fiquei assim, sem força pra vida. Então, quando foi em setembro de 2018, um ano depois, quando eu fui na médica e ela realmente falou, olha, já passou um ano, nós fizemos exames, você não tem nenhum problema fisiológico, não tem nada que realmente eu possa diagnosticar, então então eu tenho que te diagnosticar com alguma coisa, então vai ser uma infertilidade sem saber o motivo. E agora você não tem mais como te ajudar. Agora você tem que ir para um outro especialista, um especialista em infertilidade. Já tinha feito exames com o meu marido, ele estava tudo bem com ele. E aí eu falei, não, calma aí. Eu vou viajar. Eu já tinha marcado uma viagem para outubro, então era setembro. Eu falei, gente, já vou viajar. Eu tinha um curso para fazer, que é um curso também muito interessante de professora de meditação. Então eu ia ficar uma semana inteira meditando e depois meu marido ia viajar a trabalho, eu ia com ele. Então tinha muita coisa programada. Eu falei, não, você quer saber de uma coisa? Deixa eu fazer mais um Whole30 e me deixa ir completar essa viagem. Se até quando eu completar essa viagem eu não tiver engravidado, aí eu vou para um especialista e vou tentar engravidar de outras maneiras. E nessa viagem, nós concebemos a minha bebezinha, que hoje tem 20 meses. Um dos motivos que eu realmente hoje falo para mulheres principalmente, tem muitas mulheres com endometriose que vêm me procurar e saber se pode melhorar. Gente, pode melhorar com a alimentação? Sim, existe até o hashtag Whole30Baby aqui nos Estados Unidos, do número de mulheres que conseguem engravidar durante ou logo depois de completar um ciclo do Whole30. Então, se você está vendo essa live, você quer engravidar, eu te aconselho, tenta fazer o programa, porque realmente completar faz toda a diferença para a sua saúde emocional, para a sua saúde física. Quando eu engravidei, eu não sei se é por causa da comida na China, dos cheiros diferentes. Gente, eu fiquei super enjoada. Mas eu fiquei muito, muito enjoada. Vocês não têm ideia. Aí cheguei e voltei pra casa enjoada, comendo muita besteira. Minha mãe falou pra eu comer pipoca que ajudava. Então eu comi mal.
meus 3 primeiros meses, porque eu não conseguia comer quase nada, então eu fiquei muito enjoada. Aí com mais ou menos 3 meses e meio, eu consegui fazer um ciclo. Eu quero deixar claro que não é pra ficar fazendo Whole30 a cada mês, não, a cada 3 meses, não, mas você pode utilizar, quando você completa, você sabe o quanto é que pode impactar a sua vida. Eu sabia que naquele momento, na minha gravidez, se eu fizesse, eu poderia ter uma melhora. Então eu falei com a minha médica, então, ó, se você quer fazer o Whole30 grávida, muitas mulheres também me perguntam, pode fazer o Whole30 grávida? Pode sim, é até recomendado, mas converse com a sua médica antes. Eu falei com a minha médica, ela disse, olha, na verdade não tem nada contra, os alimentos naturais são muito melhores do que industrializados de qualquer maneira, então sinta-se livre para fazer o Whole30. Então eu fiz o Whole30 quando eu estava grávida de mais ou menos 3 meses e meio, 4 meses. E foi assim, gente, um divisor de águas. Eu falei, gente, mas é incrível o quanto eu me sinto bem. O enjoo passou, tá bom que nesse momento, período também, o enjoo de muitas mulheres passam. Então, não vou dar o crédito todo pro Whole30. Mas o fato é que pra mim, eu tive a oportunidade de fazer coisas na minha gravidez que não era possível antes de eu fazer. Eu, por exemplo, consegui completar a segunda etapa daquele curso de meditação que eu tinha que fazer. Então eu fiz um voo antes, eu tava tão enjoada que nem pensava. Já tinha cancelado, falado pra minha professora que eu não ia poder ir. Mas depois eu me senti tão bem que eu terminei o curso, voltei. Fiz todas as práticas que eu precisava fazer. Embora, outra coisa que aconteceu na minha gravidez foi o meu dragão do açúcar, que literalmente acordou. Eu não tinha essa noção do que era essa vontade de açúcar antes da gravidez. E foi até bom porque agora eu sou uma coach com essa experiência, assim. Pra quem não sabe o que é o dragão do açúcar, é quando você tem uma vontade muito grande de comer açúcar. Então muitas pessoas, infelizmente, têm essa vontade diariamente. Eu, sinceramente, antes da gravidez, nunca tinha sentido essa vontade, sabe? Então, assim, embora eu ganhei peso na minha gravidez, eu consegui fazer as atividades que eu tinha que fazer para conseguir realizar meu sonho, que era ter minha filha naturalmente, sem tomar remédio nenhum, em casa. Então, eu sou muito grata ao programa também por isso, porque me trouxe a parte fisiológica para que eu tivesse força de fazer as atividades que eu queria fazer, que eu tinha que fazer para realizar esse sonho. E é uma coisa muito frequente, eu vejo muitas pessoas, eles terminam o processo do Whole30 e começam a olhar, uau, quais outras áreas da minha vida eu posso conquistar, eu posso transformar. Porque geralmente a pessoa olha para as regras e fala, gente, isso aqui é impossível de fazer. Aí quando ela vai completa, ela fala, nossa, o que mais eu acho que é impossível, mas que na verdade não é impossível. Então pronto, eu tive minha filhinha, feliz. E aí depois, mais ou menos, quando ela tinha uns 3 meses, ela começou a ter cólica. Então, para as mães que me perguntam se pode fazer o Whole30 amamentando, pode sim. Também fale com o seu médico e alimente mais frequente, tá bom? Não se apegue às 3 refeições. Você tá produzindo leite, então você precisa de mais calorias. Então eu fiz um Whole30 quando a minha bebezinha tinha 3 meses, porque ela tava tendo cólica e eu queria saber o que da minha alimentação que tava causando cólica nela. E eu consegui descobrir, foi ótimo. Ela melhorou, foi excelente também fazer o Whole30, não diminuiu o meu leite. Tá bom, gente, eu tenho leite, eu tive muito leite. Então se você tá amamentando e quer fazer o Whole30 e tem uma quantidade menor de leite, fica mais atento a isso. Não é pra você não fazer por causa disso, mas coma mais calorias, come mais batatas, né, mandioca. Isso tudo ajuda muito ao leite também. Bebe bastante água, mas é possível. E agora, uma das coisas que eu mais amo é o fato de que eu tenho essa ferramenta muito poderosa para cuidar da alimentação da minha filha. Minha filha hoje tem 20 meses e ela come muito bem. E mais, ela nunca tomou remédio nenhum. Literalmente, nunca tomou uma gota de nenhum remédio de febre ou de antibiótico. Literalmente, ela nunca tomou, além de vez em quando, uns remédios homeopatas, né? Que
Às vezes eu dou quando ela vai tomar vacina, esse tipo de coisa. E o que eu mais gosto é que, como eu tenho essa ferramenta, quando, por exemplo, o intestino dela fica preso, eu sei exatamente o que fazer para olhar se é a alimentação dela que está causando intestino preso. Eu tive intestino preso quando eu era bebê, muito intestino preso. Tomava laxativo, aqueles... Como é que chama, gente? Supositórios. Eu lembro da minha mãe colocando supositório em mim. O meu marido, a mesma coisa. Então, vamos ver, geneticamente, ela já tem a possibilidade de ter intestino preso. Mas isso não quer dizer que ela tem que tomar laxante. Eu fico chocada. Pra falar a verdade, eu sou muito nova nesse mundo das mães, embora eu sempre gostei muito de criança. Eu não sabia de várias coisas que acontecem quando você é mãe. Então eu entrei em vários grupos de mães e eu fico chocada com criança de menos de 2 anos já tomando laxante porque não consegue ir ao banheiro. Gente, isso é basicamente a questão da alimentação, né? Logicamente, não tô falando que toda criança que precisa de usar laxante não precisaria de usar com alimentação. Não tô falando isso, mas a grande maioria poderia sim passar sem usar nenhum medicamento. É só a mãe saber como lidar ali com a alimentação. Então, a minha filha, por exemplo, uma coisa que ela ama muito é pão de queijo. Quem vai pensar que pão de queijo vai causar alguma coisa? Toda vez que ela come pão de queijo, eu tenho que já trazer vários itens para alimentação dela para que o intestino dela não fique preso. E aí nós vamos trabalhando diariamente com as necessidades emocionais dela, né, de fazer parte, de todo mundo tá comendo pão de queijo, ela quer comer pão de queijo também. E as necessidades físicas. Então, pessoal, o Whole30 realmente impactou muito a minha vida e é por isso que eu sou coach hoje.